trabalho em campo não é exatamente bom como já foi em outro momento. E ainda tem toda uma situação emocional que acho que vai acabar pesando. O Galo não quer nem cogitar, pensar em tropeçar, em perder essa vaga, que eu acho que impactaria diretamente na principal corrida dele, que é o sonho desse título brasileiro, William. Acho que o confronto entre o Galo e Fortaleza vai ter um equilíbrio um pouco maior. Com isso, o Fortaleza, para mim, acaba gerando um pouco mais de perigo ao Galo. Vai por aí também, Sormani, ou não? Ah, também por aí, com certeza. O Atlético Paranaense mudou de técnico, faz uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Eu assisti os 2 jogos contra o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Não houve uma soberania do Atlético em relação ao Santos, que é um time que tem uma temporada melancólica, né? Quase foi rebaixado no Paulista, está aí brigando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro e o Atlético não conseguiu se impor em relação ao Santos, que dirá então em relação ao Flamengo, que tem hoje o melhor elenco do Brasil, o melhor time do Brasil e a grande sensação na América do Sul. Concordo com vocês também, o Atlético Mineiro não dá para dizer que está num viés de baixa, mas os 2 últimos jogos do Atlético Mineiro a mim me preocuparam. Contra o Santos, o resultado não diz o que foi o jogo, foi 3-1, mas não diz o que aconteceu na partida, e ele foi batido pelo Atlético Goianiense em Goiânia por 2-1 de virada. Eu quero ver como é que vai ser esse jogo de hoje. O Fortaleza, como o pessoal mesmo falou, é um time muito bem treinado aí pelo Foifoda, o treinador da argentino, né, que é o sobrenome lá da região dos Balcãs. Ele é assim ainda, se né, pronuncia o nome dele. Sormani, a campanha dele ele é ainda, né? Não foi, ele é ainda. O que eu falei? Eu falei besteira? Foi foda, né? Ele é ainda. É muito Não, boa ele a campanha do ainda Fortaleza. Ainda é o técnico do Fortaleza. E a campanha ainda é muito boa, olha onde ele está chegando. Exatamente, ele ainda é. Exatamente. E o Fortaleza, como bem vocês lembraram no começo do programa, foi o único time que conseguiu ganhar do Atlético no Mineirão. Foi o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um time muito bem treinado. Pode haver uma surpresa aí. Eu joguei 10-0 no fichamento para ver se eu melhoro a minha situação, só por isso. Mas não me surpreenderia, por exemplo, uma final entre Flamengo e Fortaleza na Copa do Brasil. Não seria surpresa para mim. Eu acho que surpresa nesse jogo do Mineiro... exatamente. Surpresa nesse confronto Atlético Mineiro e Fortaleza pode acontecer. Acho que não acontece surpresa do outro lado. Seria zebra? Fortaleza? Não, o Atlético Paranaense contra o Flamengo? Hoje sim. Zebra? Essa é a palavra? Sim. Seria gigantesca. Pela campanha do Flamengo, pelo futebol que ele joga. Agora, se você pegar aí, como acho que foi o Pedro que falou, né? O Valentim e o Alberto chegou já questionado. A campanha já não é muito boa, né? Eu estava pesquisando aqui, acho que é um empate e 2 derrotas, alguma coisa assim. Então, não sei se realmente, se o Atlético passasse pelo Flamengo, nós não poderíamos classificar de outra forma, a não ser zebra. A única zebra é o Atlético. Ô Zé. Oi, senhor Sormani. Não, só para lembrar que os 2 últimos jogos do Atlético Paranaense em Curitiba, ele foi derrotado nos 2. Bahia, e na rodada passada ele perdeu, não lembro para quem, agora de cabeça assim eu não lembro. Mas ele foi derrotado nos 2 últimos jogos que ele fez na Arena da Baixada. Mas, vem cá, a gente não está falando uma competição, outra competição, outra competição? William, só para completar, os últimos 3 jogos do Atlético Paranaense, seu Sormani, que o senhor falou, Atlético Paranaense e Bahia, perdeu 2-0 em casa, Chapecoense e Atlético 1-1, e o último jogo, Atlético Paranaense e Fluminense, perdeu em casa também de 1-0 para o Fluminense. Sim. Isso mesmo, Atlético Fluminense. O Atlético... Você voltou aí, ô Pedro? Você queria falar alguma coisa? Ah, não, tá sem áudio aqui para nós o Pedro. O Pedro Ivo tá sem áudio aqui, a gente não está conseguindo ouvir o Pedro. Já eu reconecto o Pedro aqui ao programa. O Facinca, mas assim, se a gente pegar o histórico aí do Atlético Paranaense, inclusive na própria Sul-Americana, decisão com confrontos difíceis em mata-mata, e a gente sabe que é um Atlético Paranaense que tem se comportado de uma forma no Campeonato Brasileiro, inclusive em alguns jogos atuando com reservas. O último jogo contra o Fluminense, esse 3-0 que a gente está vendo os gols é contra o Flamengo também, optando pelo mata-mata. Não é bom ficar de olho, falar zebra, o Zé Elias falou assim, uma baita zebra. Eu falo zebra pelo momento e pelo técnico que tem. O Atlético tinha um técnico que era promissor e, na minha visão, foi demitido de uma forma completamente equivocada, que era o Tony Oliveira. Completamente. E fez um trabalho e montou o que é esse Atlético, de novo, nessa temporada muito forte em mata-mata. O Alberto Valentim, para mim, é um técnico que não tem esse tipo de característica, esse tipo de pegada para essa competição. Então, posso me surpreender? Claro que sim, claro que sim.
mas eu não enxergo hoje o Atlético Paranaense com essa força e com o técnico que tem, podendo fazer frente ao Flamengo. Muito pelo técnico. Sim. Eu não acho o trabalho do Alberto Valentim um trabalho que me passe credibilidade ou segurança para um mata-mata. A credibilidade que eu digo é de jogo, de competição, não de credibilidade pessoal. São outros 500. Então é apenas isso. Em relação ao Fortaleza, por que ele não é zebra hoje com o Atlético Mineiro, por mais que o Atlético tenha um time extremamente mais pomposo que o do Fortaleza? Qual é a colocação do Fortaleza hoje no campeonato? Como que o Fortaleza tem se comportado e trabalhado? É um time que vem também de uma grande organização, assim como o Atlético Paranaense. Qual a diferença? Tem um técnico melhor e tem uma equipe que, na minha visão, ela é um pouco mais homogênea em relação ao Atlético Paranaense. Então, e até por esse viés que o Sormani colocou nesse momento de um Atlético Mineiro mais pressionado, com o psicológico tendo que entrar numa reta final e decidir 2 competições, tendo essa pressão de dar uma resposta imediata a torcedor. A gente sabe que às vezes isso complica um pouco. Os times do Cuca, geralmente em segundo semestre, quando estão em retas finais, eles têm um viés um pouquinho mais ansioso. Então, esses fatores podem dificultar muito mais para o Atlético Mineiro e o Fortaleza não seria zebra por vários aspectos que eu coloquei também. Mas a pressão está maior para o Galo ou para o Flamengo para chegar à decisão, Sormani? Por favor, William, repete para mim, por gentileza. Claro, claro. A pressão para chegar à decisão, ela é maior para o Galo ou para o Flamengo? Eu acho que nesse momento ela tende a ser maior, William, para o Galo em função disso que aconteceu. O Galo já foi eliminado na semifinal da Libertadores. O time foi batido na rodada passada pelo Atlético Goianiense, que não é nenhum super poderoso do nosso futebol. E não vem jogando bem. Então acho que agora a pressão cai nele. É óbvio que todo mundo espera uma vitória do Flamengo contra o Atlético nesse confronto. O Flamengo empatou com o Cuiabá na última rodada e saiu vaiado de campo quando terminou a partida pelos seus torcedores. Motivando até uma matéria no Olé da Argentina, o pessoal lá inconformado com a reação dos torcedores do Flamengo. Mas a pressão eu acho que está mais em cima do Atlético, William, do Atlético Mineiro. Pelos últimos resultados e pelos últimos acontecimentos. E é uma situação que, por exemplo, pode respingar no Campeonato Brasileiro. Sim. Isso é uma coisa que o Cuca tem que tomar muito cuidado, né? Saber administrar essa situação, encontrar a motivação justa para enfrentar o Atlético, para o Fortaleza, porque é um adversário difícil, é o 3º no Campeonato Brasileiro, tem bons jogadores, tem um sistema de jogo bem definido e é um time que joga numa intensidade, né, muito grande, então eles pressionam, eles sabem se utilizar da velocidade dos seus atacantes de frente, tem o meio-campo, tem o Crispim do lado esquerdo, o Pikachu do lado direito, que apoiam bastante, né? E aí provavelmente nós teremos duelos interessantes, né? Pelo lado esquerdo, o Arana com o Pikachu, né? Pelo lado esquerdo do Fortaleza, né? O Crispim. Agora eu não sei se o Guga, né? Se o Guga, né? O Guga vai jogar porque o Mariano está machucado. Então, assim, esses duelos podem definir uma equipe, podem definir um jogo. E o Guga, em relação ao Mariano, é muito menos completo taticamente, né? Então o Guga ainda é um atleta que precisa William? ter muito mais maturidade de jogo. Ele é bom jogador, mas se você pega o histórico com o Mariano, desculpa, né? Não dá para comparar. O Mariano é infinitamente mais jogador que ele. Sim. Antes de falar do Gabigol, o Sormani chamou aí, né, Sormani? Só para lembrar que a sequência do Atlético é bem complicada. Não no papel, mas no campo. Porque depois desse embate de hoje contra o Fortaleza em casa, ele vai pegar também no Mineirão, no próximo domingo, o Cuiabá. O Cuiabá que amarrou o Flamengo no Maracanã. Entendeu? E vai jogar do mesmo jeitinho. Vai jogar do mesmo jeitinho, tentando amarrar o Atlético. Aí a gente se pergunta, como é que vai esse Atlético contra o Cuiabá? Porque na outra quarta-feira, daqui a uma semana, o Atlético vai decidir essa vaga com o Fortaleza. Como é que vai ser? Porque ele vai estar disputando uma semifinal de Copa do Brasil e vai estar tentando proteger a sua liderança no Campeonato Brasileiro. Como é que ele vai jogar contra o Cuiabá? Vai ser uma semana difícil para o Cuca, viu? Sim, não vai ser fácil para ele não tentar decidir o que vai fazer. E o que o senhor Sormani está falando é justamente sobre essa questão, dependendo do resultado hoje da forma, porque existem várias, né, existem vitórias e derrotas, como você ganha e como você perde.
Não estou dizendo aqui no seu resultado, estou só falando, dependendo do que acontecer, isso pode realmente respingar dentro do vestiário do Atlético, e aí aquela confiança toda, porque ele vai ter que decidir jogar contra o Cuiabá pensando no adversário que está chegando, que Sim. nada mais, nada menos, eu acho que é o Flamengo, né, se eu não me engano, que está chegando, isso, né? que tem alguns jogos a menos que o Atlético, né, que pode, de certa forma, aí, pressionar ainda mais o Atlético, e na volta, dependendo do resultado de hoje, decide com Fortaleza em Fortaleza. Como diria o amigo, em Fortaleza. Em Fortaleza. Né? Em Fortaleza. Então, assim, é uma sequência bem difícil. Né? O Pedro Ivo voltou, e se o Pedro Ivo voltou, eu vou passar a provável escalação aí do Flamengo para a gente começar o assunto Gabigol aí. Vamos dar uma olhada? Atenção, olha o provável Flamengo. Renato Gaúcho, treinador, Diego Alves no gol, Isla de volta, né? Para a alegria de alguns, para outros nem tanto. Rodrigo Caio e Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia ou Vitinho, William Arão, Michael, Andréas Pereira, Everton Ribeiro e no comando do ataque, Gabigol. Claro, lógico. Claro, lógico, Pedro Ivo. O Gabigol já está 7 gols aí no jejum, 7 jogos no jejum. E é bom que se diga, já tem gente comentando até o Praga Gabigol, nossa. hein? Então, Sormani, Claro, O lógico e muito claro, muito óbvio, tem que estar. mesmo no jejum, porque olha, vou falar uma coisa pra você. Se no jejum do Gabigol nem o Pedro tem vez, aí, meu amigo, pode deixar o Pedrão lá, viu? Por Porque isso que tem gente buzinando em outros, sabe quando o sinal do Wi-Fi William. ele começa a entrar em outras casas? É. Que o cara descobre a senha do sinal e começa a dar uma Tá com puxadinha ali. fofoquinhas? Tem. Não vem. Então vai lá, Pedro. Depois a gente ouve a Mama Brusqueta Fala aqui. logo. Não, Entendeu? fala Sabe, logo. ô, Pedro, é sabe quê? quando- É o quê? Você que outra naqueles casa é tempos- essa? Fala logo. Você Você tem alguma naqueles coisa que tempos. quer falar, fala logo. Ei, Pedrão, você naqueles tempos aí no Rio de Janeiro, um pouquinho mais apertado, tal, que você tinha que ficar pegando a senha do Wi-Fi daqui, a colar, que tava ruim ali o teu modem e tudo mais. Então, o sinal reverbera. E aí, abre o olho, tá? Coisinha Tem cifrada, hein? gente aqui em São Paulo, gente com muita grana, William, entenda-se o eu não rival vou do disso Flamengo não, na William. final da Libertadores. Pronto, fala o nome logo. Vai ser, o rival, tá, Palmeiras. agora sim, é o Palmeiras. O agora nome do ele deu Pedro, nome. o nome do Agora Pedro ele é deu nome. muito bem ventilado por gente lá para o ano que vem. Dizem até que pode ser uma das primeiras cartas na manga da nova gestão que vai assumir. Mas A tem, ver. que combinar Claro, com o Pedro e com o óbvio, Flamengo. tem né? que conversar com o Flamengo. só isso. Mas estou dizendo, querer, você pode querer muitas coisas. Que o clube quer, isso é um fato. Querer, eu quero um Facinho. monte de coisa, só, mano. Mas Querer, aí, eu quero um monte de que tá a coisa. discussão. O, Pro Sormani Pedro ou valeria a Facinho? pena? Peraí, vamos lá que o Sormani chamou aí, Aí é um outro já sou debate. no Agora Pedro. voltando para esse Gabigol aí. o Deixa eu só interessante... fechar o Gabigol que eu acho que o Sormani quer falar, Sormani. Sormani. Isso, Pedrão. É interessante a gente trazer a informação pro fã de esporte quanto é a multa do Pedro. Qual é a multa dele? Porque se não for uma multa tão gigantesca assim, o Palmeiras simplesmente deposita o dinheiro e acabou. Não tem o não do Flamengo. Agora, se for uma multa de 100 milhões de euros... Desculpa, eu tô escutando muito mal o Sormani, mas ele falou alguma coisa de multa, não é isso? Quanto que é a multa do Pedro? isso. A multa do Pedro é bem alta. Pode jogar para cima da casa dos 90 milhões de euros aí, Sormani. Ah, não dá. É pra cima, então não. esquece. Dá 600 Então eu vi vai ter outro que- dia então 600 vai ter que- milhões é. para times brasileiros. Se o Pedro... Então vai ter que negociar com o Flamengo. Vocês lembram que recentemente